Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso Direto da Redação de hoje, 16 horas e 30 minutos. Estamos cumprindo o horário bem direitinho aqui, já trazendo o ex-deputado Jesuíno Boabate. O nosso vídeo que eu pedi no intervalo, que deu um probleminha lá na hora de passar o vídeo aqui, mas no final aqui do nosso bate-papo, eu e Jesuíno, nós vamos mostrar a situação da Gabi Sackman, que está pedindo ajuda, está pedindo socorro, na verdade. Eu estive na casa dela, está pedindo socorro. E olha, para mim não ficar sem o meu patrocinador, dizer que essa live tem o patrocínio todo especial da LF Distribuidora, representante dos produtos Serpa no estado de Rondônia, que está aqui os produtos da Serpa que você aqui acompanha. Se você, quando quiser degustar uma bela de uma cerveja, olha, é gostosa essa cerveja, viu? LF Distribuidora, Rio Madeira 2551, entre Pinheiro Machado e José Vieira Caula. Eu pedi socorro para me ter hoje uma opinião aqui de tudo que está acontecendo no nosso país, e Jesuíno, como sempre, o cara não corre do palme, né? Tá aqui comigo. Seja muito bem-vindo de novo, né? De novo, né? Então, Jesuíno, cara, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui com a gente, né? E fique à vontade para dar o alô aí para a gente começar esse papo nosso. Eu que agradeço, né, Caldeira, todos os internautas aí do site News Rondônia, né? Em especial você que sempre nos convida aqui para participar desse bate-papo, né? Dessas discussões que estão em voga em todo o país, né? Então a gente está aqui à disposição para manifestar a nossa opinião, quem sabe colaborar, né? O que vem aí pela frente, né? Dos debates, né? Vamos começar por onde? Pela prisão em segunda instância? Prisão em segunda instância. É interessante esse tema, Caldeira, que foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu entrei em contato com o deputado Léo Moraes, que é membro da CCJ, e a gente conversou. Ele ia entrar ao vivo comigo agora aqui, mas ele está na discussão nesse momento. A Constituição de 1988, a gente é estudante, né, do direito, e eu sou apaixonado pelo direito constitucional, né? E debruçando sobre a Carta Constituinte de 1988 e fazendo uma análise, existe no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? Ela está lá no artigo 5º, entre esse dispositivo, os direitos sociais, né, individuais. E no que tange a questão da prisão de segundo grau, né, após, na verdade, essa discussão de segundo grau, que diz que somente após o trânsito julgado que a pessoa pode ser levada ao cárcere, ou seja, ser presa, né? Então, tá aí agora a situação complicada, um lado direito, um lado esquerda, mas temos que analisar de forma fria. O texto constitucional diz que tem que ser após o trânsito julgado. Então, deve os guardiões da Constituição resguardar esse direito. O que acontece, Caldeira, é que as leis, no Código do Processo Penal, ele é muito arcaico, tem muito recurso, isso tem que acabar. Sim. A alteração legislativa tem que ser aonde? No Código de Processo Penal. Se hoje for aprovada essa PEC que estão aí fazendo essas notícias, certamente qualquer instituição vai ingressar no Supremo e vai falar, essa PEC ela ou seja, ela sendo emenda depois que for aprovada, ela é inconstitucional. Você acha isso? Com certeza, é inconstitucional. Existem discussões que, se houver uma nova Constituição, ou seja, uma nova Carta Constituinte, nascendo uma nova Constituição, aí sim ainda pode se discutir. Mas existe já entendimentos de pessoas que estudam direito de forma profunda que o direito não pode ser modificado, que a sociedade evolui. Então são muitas situações que estão acontecendo que a gente tem que analisar de forma muito fria. E se tratando do caso especial que está essa discussão, o ex-presidente Lula, ele já cumpriu a pena, o terço. Sobre a situação do triplex, ele já estava até com direito de ficar fora. Então, em sendo aprovada essa PEC, ele não vai retornar em decorrência de uma nova alteração legislativa. Agora, sendo condenado em outro processo, aí é uma outra situação. Do sítio de Atibaia. Do sítio de Atibaia. Não, mas sítio de Atibaia eu tive informações que vai ser anulado. Os procuradores pediram anulidade em decorrência que a oitiva de um dos delatores a análise foi de forma incorreta. Então, por isso, está sendo levado para outra, anulando esse procedimento para voltar ao estado que o processo finalizou
até não essa questão desse delator. Então a gente analisa de uma forma muito clara, de uma forma muito imparcial, viu, Caldeira? Independente de quem está, como disse, só vi solto pessoas ricas, né, que têm um poderio financeiro, né, que têm bons advogados. E os restantes, exemplo, pessoas que furtaram um pacote de biscoito, algo assim, valores tão irrisórios, estão presos, e o STF está mantendo preso. São essas situações que revoltam o povo brasileiro. Por que o processo do ex-presidente Lula foi tão rápido o julgamento, né? Foi tão célere? Por que pautar esse processo que ficou sempre nessa discussão 6-5? Antes podia, agora volta de novo esse debate sobre a prisão de segundo grau. E o Brasil ficando nessa esculhambação. Vamos falar a verdade, o Brasil vive uma esculhambação, infelizmente, em decorrência dessas inseguranças que nós temos jurídicas, em decorrência dessa falta de respeito para tudo que é lado. Há crescimento de um lado, mas quando você vai analisar a coisa de forma mais assim, técnica, você vê que não está bem assim. O desemprego ainda é muito, né? O desemprego e outras situações. Jesus, tem uma coisa que assim, eu me afasto de discussão de direita e de esquerda. Esses dias fui até acusado na rede social de ter falado um negócio aí que eu não falei, né? Mas foi uma pessoa que envolveu meu nome aí. E eu faz tempo que eu não me envolvo em polêmica. Faz muito tempo que eu não nesse tipo de coisa. E eu me afasto completamente desse tipo de coisa. Mas nessa questão de segunda instância, o ex-presidente Lula sempre disse que ele é inocente, a militância toda dizendo que ele é inocente. Vários juristas do Brasil dizendo que o cara é inocente, mas nós temos caso, por exemplo, do José Disseu, do Delúbio Soares, nós temos caso de outros, do Eduardo Azeredo, esses caras que já foram soltos, que eles são réus confessos. Eles são réus confessos, caso de corrupção, né? Todos eles confessaram que realmente meteram a mão e tal. E aí os caras estão soltos. Ficaram soltos agora. Infelizmente, por conta da decisão que foi aplicada aí. Eu vejo que aí está um erro, né? Pois porque se os caras confessaram... Já é uma delação, né? Em primeira instância, o cara já tinha que ir lá para grade. Acabou. Diferente daquele que nega a autoria. Sim. Eu nego, vou até o final negando, exemplo, né? Sim. E aí lá no final julgado, transitado julgado, aí sim. Mas sabe o que eu queria falar no teu comentário, falando sobre partidos? O Brasil praticamente todos os partidos são acusados de práticas de corrupção. Sim. Praticamente todos. Hoje é MDB, os partidos maiores, de ponta, sim, né? E também os menores são acusados de cometimento de crime. Não só os partidos, como os próprios políticos, né? Então, a situação, a corrupção está regada em tudo que é local, Caldeira. Infelizmente, nós vivemos uma instabilidade tamanha no país. Tem que se haver uma coisa mais grave, ou seja, uma situação mais... Eu não estou defendendo aqui, nem defendo a situação da volta da ditadura, mas temos que ter uma situação mais... A mudança tem que partir em todos os aspectos, seja na educação, seja na legislação, seja nas alterações legislativas, Código de Processo Penal, Código Penal e outras situações. Tem que mudar em todos os aspectos. A lei tem que ser para todos, independente de raça, credo, independente de cor, de condições financeiras. Só que a corrupção vem desde a época da colonização do país. Isso, você fazer um estudo, vem desde essa época. E quando você fala somente do político, o cidadão tem que entender que o político é reflexo da sociedade. Sim, porque quando alguém se candidata, porque o maior poder, o poder que nós vivemos, que é a democracia, o poder emana do povo, ou seja, quem elege seus representantes é o povo, e ele que elege tira. Nós temos exemplo aí que todo mundo comenta, o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o caso lá do Queiroz. Do Queiroz. Sim. Onde está o Queiroz? Aí todo mundo fica falando, quem comenta sobre isso já fala que é de esquerda. Sim, gente, nós temos mesmo. que acabar com por isso. Que eu evito falar. Tem que acabar com isso. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou policial militar da reserva. Eu não tenho nenhuma passagem, graças a Deus, nos 4 anos que eu vivi ali na Assembleia Legislativa, de qualquer notícia de corrupção, algo assim. A pessoa que entra com patrimônio, eu sou deputado estadual, mas exemplo, ele foi deputado estadual e o patrimônio dele foi avaliado em 600 e poucos milhões de reais, Caldeira. Pois é. Tá errado, alguma coisa está errado. Qualquer político que tem um patrimônio acima do que o normal, isso caracteriza enriquecimento ilícito. Então são situações que nós estamos vivenciando e que nós estamos vendo.
que causam uma certa preocupação para os nossos filhos, para os futuros, para a futura geração que virão, né? E essa situação. Pois é, e aqui em Rondônia nós temos alguns casos de condenação em segunda instância. Inclusive nós temos um caso bem antigo de um foragido porque está condenado em segunda instância. Será que vão liberar ele agora, o ex-presidente da Assembleia, Carlão de Oliveira? Com essa decisão, eu acredito que ele possa ser favorecido pela condenação que eu acho. Eu não conheço o processo do ex-presidente Carlão de Oliveira, né? Mas acredito que se tiver recurso, ele vai ser beneficiado também. Não só ele, como todos que estão. Não, são várias pessoas que são beneficiadas. Só que existem umas vírgulas. Não é qualquer um que tem esse benefício. Sim, lógico. Estão falando traficante, não sei o quê. De jeito nenhum. Tem que preencher alguns requisitos da norma. Ele não deve estar ali numa situação... Estupro, feminicídio... Tem muita coisa, né? Perturbação da ordem pública. Isso, tem várias situações. Tem muitas situações. Porque está aparecendo muitos comentários, muito fake news, dizendo que o fulano de tal, Roger Abdelmaci, Alexandre Nardoni. Calma, gente, esse pessoal não vai sair da cadeia. Não vai sair da cadeia porque os crimes dele não estão incluídos nisso aí, nessa situação, né? Nós vamos passar para um outro tema agora. Eu acho que a gente vai ter que esperar lá em Brasília, né? Mas vou chamar aqui um comentário, na verdade é uma pergunta aqui do Bruno Eduardo. Ele está perguntando para você, deputado. Pergunta ao ex-deputado se ele continua defendendo a militarização das escolas. Sempre vou defender e vou continuar defendendo a militarização das escolas. E digo o motivo, digo as circunstâncias, mostro com exemplos. Vou dar um exemplo. Por que nós defendemos de forma aguerrida essa situação ainda quanto à militarização das escolas? Porque quando eu conheci esse projeto lá no Amazonas, em Manaus, que eu fui lá de perto conhecer, nós tivemos a oportunidade de entrar numa escola, Caldeira, e todos os internautas, que era tomado pelo crime organizado. Lá é a Família do Norte, tem um nome lá de umas facções, que eu não gosto nem de falar o nome de facção. Lá era tomada por esses malfeitores, mal elementos. E com o advento da militarização da escola, que a gestão compartilhada, os alunos, os professores e muita coisa mudou. E assim eu vim para cá e defendi na Assembleia Legislativa, diga-se de passagem, enfrentando sindicato, enfrentando vários opositores, que foi assim, e alguns deputados, no dia mesmo que teve uma audiência pública, que foi chamado por um outro deputado que não defende, meu amigo, o deputado Lazinho da FETAG, chamou essa discussão que ele não defendia, e eu defendia, eu fui para o embate com ele lá. Fui vaiado, foi todo tipo de situação. Inclusive um procurador de justiça entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que as leis e os decretos eram inconstitucional. Nós, através da associação também, como a ASFAPOM, que eu sou presidente da Associação dos Policiais, dos Praças e Familiares da Polícia Militar do Estado de Rondônia, entramos como um amigo da corte. E graças a Deus, o desembargador julgou constitucional a emenda, que é o uso ato transitório, né, que dá essa legalidade da criação das escolas militares, né, e esse tema foi resolvido. E nós temos aí um exemplo aqui em Porto Velho, que é a Escola Manaus. Sim, a Escola Manaus ali, com certeza. É algo assim que eu fui lá na época, era salas incendiadas, era um local... Nem as crianças poderiam acessar lá a quadra de esporte, porque os vagabundos estavam lá consumindo entorpecente, furtando, cometendo todo tipo de ato. Militarizou pelos bombeiros. Vai lá ver a escola, que foi o Major Rocha agora que está comandando, acredito. Não sei se o Major ainda continua, o Major Rocha, mas ele iniciou esse projeto lá. E eu encaminhei recurso de emendas, foi a escolas também em Ariquemes, foi escola em Vilhena. E antes disso aí eu ainda indiquei que todos os municípios de Rondônia tivessem uma escola militarizada. E eu estou ouvindo aí a defesa de muitos deputados e o próprio governo querendo militarizar, e vai conseguir militarizar muitas escolas. E sem a educação, ao telespectador que fez essa pergunta, não há mudança. Não há mudança. Se você não tiver uma boa educação, tiver uma boa formação, tiver condições de que a criança tenha essa plenitude, que aqui em Porto Velho, depois a gente, se tiver a oportunidade de falar sobre isso, não está tendo nem a oportunidade de estudar em decorrência da falta de transporte público, né, que tem que ser, né? Então é assim, vou continuar defendendo e vou, se for necessário, abraçar ainda mais essa causa.
Não é todas as escolas que a gente está falando aqui, mas são escolas pontuais, exemplo, onde o crime está comandando lá o local, militariza. Eu dei uma ideia, inclusive, para o Coronel Pachá, que dava para fazer uma gestão compartilhada com algumas pessoas, exemplo das forças auxiliares, porque os militares são da reserva, né? Inclusive foi retirado militares da reserva, mas voltou. Está uma discussão, uma celeuma aí, que a gente defende que os militares sejam da reserva, não da ativa, sejam da reserva, porque da ativa já não tem efetivo, vai colocar a metade da ativa, então tem que ser da reserva, aí eu concordo. Mas é sucesso, e o governo federal tem um novo projeto, né, que é a Escola Civil Militar, né, um projeto federal que os governos estão aderindo e estão recebendo recursos de ordem federal também. 16 horas e 45 minutos, eu vou chamar o Momento Serpa aqui, um Minuto Serpa para nós, e na volta nós vamos falar de outro tema bem atual aqui, Energisa. Valeu. Um Minuto Serpa para nós, diretor. Você me faz feliz, me sinto bem quando estou com você. I will always be by your side. Você é linda, você é tudo que eu preciso. Serpa Export, a primeira cerveja premium do Brasil. Beba com moderação. Se não fosse o perrengue que eu tomei essa noite aí, que me deu aí uma infecção intestinal, gente, que olha, não dava nem para ir para UPA, viu? Eu ia chegar em casa, eu ia tomar uma Serpa dessa, porque toda vez que vejo um comercial da Serpa, esse nosso Minuto Serpa é uma tortura, viu? Esse comercial é uma tortura. Para quem gosta, né? Então, você já conhece a nossa Serpa? Conheço também, já. É boa, né? Boa, né? Serpa é muito boa. Aí, olha, gente, agora o tema mais atual, né? Energisa. Eu queria bater um papo aqui com o Jesuíno sobre tudo isso, mas principalmente sobre essa CPI da Energisa, como ele vê isso aí, né? Mas, Jesuíno, eu vou te deixar à vontade para falar de Energisa. Vem falar um pouco da Energisa, né? Eu queria esclarecer também esse ponto a todos os internautas e a muitas pessoas que não têm ciência de como isso nasceu. Eu fui procurado por um eletrotécnico, né? Ele falando sobre uma situação que ocorria, né? Denúncia que ocorria sobre os relógios medidores, que havia denúncia que os relógios eram fraudados, ou seja, notícias que o relógio contava maior do que era para ser aplicado, ou seja, ser real ao consumidor. E com isso ainda falou, será que um dia a gente vai ter alguém que possa enfrentar essas empresas? E aí, diante dessas questões, né, eu sou representante de uma outra instituição, de uma outra entidade, que é a Adoro, né? Nós encaminhamos ali um pedido de ofício ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Laerte Gomes, no dia 28 de setembro de 2019. E esse de plano já falou que iria analisar a possibilidade de abertura de uma comissão especial. Como todos tiveram notícia, foi publicado em alguns sites, eu mesmo compartilhei em várias, na minha rede social, né, no WhatsApp, eu vi que o deputado Redano apresentou uma propositura de uma abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Parabenizei ele, entrei em contato com ele, fui lá até fazer uma visita para ele, parabenizei ele, porque é uma comissão que tem uma força assim extraordinária. E se souber conduzir a CPI, muita coisa vai vir à tona e resultados diretos à sociedade será perceptível.
E nós estamos acompanhando oitivas, nós estamos acompanhando várias ações. Exemplo, hoje teve uma itinerante lá, foi ouvida na Câmara de Vereadores do município de Paraná, estava até o presidente Laerte e demais membros, né, da comissão, ouvindo a comunidade, os clamores e as denúncias. E aí, eu quero até para manifestar que eu vi a fala do governador do estado de Rondônia, o governador Marco Rocha. Ele disse que a privatização da Energisa ocorreu. Foi tudo legal, tudo bacana. Foi tudo tranquilo. Tudo dentro dos conformes. Só que o governador tem muito respeito pelo coronel Marco Rocha, mas ele tem que ser melhor assessorado. A assessoria, a procuradoria, eu não sei quem está ao lado dele, deve informar que os tributos que são aplicados, a exemplo do ICMS, é do Executivo. As legislações estaduais, ele inclusive pode nascer com legislações estaduais, devem ser respeitadas, porque o Supremo Tribunal Federal recentemente disse que as assembleias, os estados e o Distrito Federal pode legislar de forma concorrente, conforme dispõe a própria Carta Constituinte no artigo 24, inciso 8º. Então, as leis estaduais devem ser respeitadas. Ele pode também fazer uma auditoria paralela à CPI, através de quem? Da própria CEFIM e outros órgãos que o governo tem um aparato, tem condições de trazer muitas situações para o povo. ICMS, ele falou que, inclusive eu vi ele numa situação que ocorreu lá, não é na faculdade, numa escola técnica que tem ali, esqueci o nome, mas eu sei que era o Coronel Crisóstomo que estava discutindo na IFRO, a situação de mineração. Sim. Ele vem e disse que a assessoria dele já tinha analisado as questões de um valor a menor para quem paga uma tarifa menor. Eu falei, governador, isso já existe, governador. Tarifa social. Quem está sob o CAD único recebe esse valor. Exatamente. Entendeu? O que o senhor tem que mandar analisar, os técnicos da CEFIM, é que foi no ano do governo Cassol majorar o ICMS para cima de tal forma que era autorizado pela União, e quando a União reduziu os tributos, Rondônia ficou com o ICMS altíssimo, 17%, calcula-se. Exemplo, chegando até 23%. Por que não reduziu? Por que agora, numa ação de um ano, já são um ano praticamente de governo aí do governo Marco Rocha e o governo Bolsonaro, por que não foi lá e falou, ó, vamos reduzir? Só que se reduzir, Caldeira, já há uma questão vamos falar, não é prejuízo, a arrecadação diminui. Sim. Do ICMS da energia. Mas por que não foi melhor? Por que não buscou a legislação para alterar que toda a energia que é encaminhada através dessas usinas, os impostos ficassem aqui em Rondônia? E surgiu um comentário que ele estava negociando a majoração do ICMS com a energia. Misericórdia. Aí pronto, aí acabou com o rondoniense. Quando todo mundo estava falando por que ele não se manifestava, enfim, aí surgiu isso aí. E teve gente que garantiu que era verdade. Agora, essas cenas, nós estamos vendo aí o Dr. Breno Mendes, nesse dia aí, a Energisa chegou e no final de 5 horas, isso aí demorou 5 horas para acabar esse imbróglio todo aí. Então, eles chegaram lá e com o documento que eles apresentaram para a senhora lá, a notificação de 72 horas, quer dizer, a Energisa acabou confirmando que ela não pode realmente mexer no registro de ninguém sem essa notificação antes. E o que vinha sendo debatido, né? Então, nesse dia aí, tem o documento que eles apresentaram, tá na mão do... É o TC, isso aí. Ah, tá, exatamente. Mas ele tinha ali o documento que... E no final ele vai apresentar para a mulher o documento da Energisa, dando as 72 horas para a mulher. Quer dizer, abriu o precedente para todo mundo fazer a mesma coisa. Só que esse tipo de situação não acabou. Caldeira, até analisando essa situação que a gente acompanhou, porque o Breno, o Dr. Breno, ele falou que a Polícia Militar estava lá de uma forma... ele falou no primeiro momento que a PM foi para a consumidora, prender a consumidora. É uma coisa assim, tipo que estava trabalhando para a Energisa, não é isso.
A Polícia Militar estava no momento, naquele momento, porque foi chamada através do CIOP. E acredito que foi até pela consumidora. Chegando lá, vai ouvir as partes. As partes são quem? A Energisa e a consumidora. E, ao final, eles não levaram o procedimento adiante, porque poderia ser conduzido todas as partes para a central de polícia, né, para o delegado avaliar essa questão de forma mais detalhada, né? Só que tem alguns detalhes que os consumidores devem saber. A resolução, eu conheço também a resolução, estudei essa 414, os dispositivos dela. Tem que haver, exemplo, tá vendo, alguém fez uma denúncia e exemplo, o pessoal da Energisa chega lá e viu que está tendo furto de energia, tem o desvio de ramal, algo assim. Isso não há nem necessidade de ter que ter alguém com perícia, com capacidade técnica para estar lá no local acompanhando, exemplo, a polícia técnica, ele pode chamar para ir lá. Então lá vai ser feito o auto e vai ser preso quem está furtando, está cometendo esse ato aí, no caso de desvio de energia. Agora, quando é para fazer uma análise dentro do relógio, o medidor, é uma outra questão. Aí cabe a Energisa, sim, notificar, fazer os procedimentos tomados. Porque passa 72 horas, Caldeira, você, a Energisa vai estar lá com o carro. Sim. O que eles alegam também, a outra parte alega que esse entendimento é fragilizado. A resolução quer dizer que é para uma vistoria, é para algo assim, mas quando existe denúncia de fraude, porque a energia tua vinha R$800, e de uma hora para outra vem para R$100. Aí existe uma fundada suspeita de que houve algum problema, né? Aí é onde eles estão alegando que o consumidor não deve ser analisado, não deve ser notificado, ou seja, tem que ser notificado de imediato, fazer o auto logo da chegada dos trabalhadores da Energisa, que nada tem a ver, que está cumprindo ordem, né? Está cumprindo ordem dos superiores, até para não ficar a Energisa sendo daqui a pouco... fala Energisa não, os trabalhadores da Energisa ser criminalizados. E não é isso que a comunidade espera, né? É a Energisa lá, a sociedade não, a instituição privada que tem que ser responsabilizada. Então ficou essa discussão e a gente sempre buscando olhar ambas as partes. Eu digo o seguinte, para os consumidores que se sentirem lesados, que são vários, procurem a Defensoria Pública, procurem juizado especial, porque infelizmente foi descoberto que o nosso PROCON, desde o início do ano, não fazia nada. O que é nada? Não fazer os autos de infrações, não fazia as atuações necessárias. O PROCON, isso não foi o que eu falei, não, tá lá sem ouvido. Outra coisa, esperávamos que o Inmetro aqui, com o convênio que tinha, tivesse pessoas laudando, e não, na verdade não tem nada de laudo, é um documento sem valor nenhum probatório. Então são situações que foram já noticiadas através da CPI, que está vindo à tona. Então que é muito importante. Mas mesmo assim, Caldeira, eu tive notícia, hoje ainda, um policial militar nosso. Ele foi pego de surpresa com uma dívida de R$ 9.011,92 e cortaram a energia dele hoje. Recuperação de dívida igual aquela sua, que você ganhou. Recuperação de dívida, cortar a energia e ele está lá, infelizmente, com a conta em dia. Até o mês 9. Sabe o que eles fizeram agora? Juntou toda a recuperação de dívida e ainda botou o mês 10 para juntar o valor de 9 mil e pouco, né? Para falar, você tem que pagar tudo junto. Aí o cara, sem energia, vai lá, vai negociar a dívida, parcela e pronto, acabou. Tá entendendo? Então é uma situação que vai continuar. Agora cabe a gente se manifestar nas redes sociais, cabe a gente buscar as autoridades competentes, né? Que possam fazer alguma coisa, né? Que eu vi também um silêncio, sim, do Ministério Público. Eu não vi atuação da comissão não, da Procuradoria necessária para entrar com as ações civis públicas. É isso mesmo. Aí agora, depois da CPI, eu já vi reuniões, inclusive no Ministério Público, pelo presidente, pelo relator. Na verdade é o Procurador-Geral, né, de Justiça, né? Aí ele já chamou uma reunião para conversar, para, acredito, iniciar os procedimentos. Mas anteriormente eu não via uma posição das ACPs sendo ingressadas com as ações, porque todo mundo é ciente que reclamações e N reclamações em todo o estado de Rondônia. Muito bem, para encerrar, eu quero encerrar esse papo de energia, eu quero dizer que na minha casa eu fiz um gato. Fiz um gato, mas que deu resultado ao contrário, né? Que a conta só aumentou.
A minha casa eu troquei toda a fiação de energia da minha casa para ver se diminuía e aumentou. Então, eu mesmo chamei eles para ir lá em casa fazer uma vistoria. E mesmo assim ficou com... Não, o negócio tá feio. Aumentou que eu pagava R$500, pulou para 700, agora veio 900. Eu tenho lá R$2.000 e poucos para pagar de energia. Nossa senhora. R$2.000, você entra eu lá. Eu pago 1.000. Não. Esse negócio de ar-condicionado inverter é só balela, viu? Não. É só balela. Não, conversa fiada. Ontem à noite, engraçado que ontem à noite eu passando esse perrengue de infecção intestinal, aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo, inclusive da imprensa, que ele me contou tudo que ele tem na casa dele, que não tem gato, não tem jeito nenhum e paga 300 e poucos reais. Eu falei, rapaz, mas não é possível, bicho. Só tem uma coisa que funciona na minha casa 24 horas, que é o bebedouro. Aí eu fui lá ontem à noite e desliguei o bebedouro. Eu digo, agora toda noite eu vou desligar para ver o que dá. 17 horas no estado de Rondônia e aqui em Porto Velho, né? Então nós vamos agora para o nosso último tema, eu com o Jesuíno Boabide, e vamos falar aqui sobre a ocupação da Câmara de Vereadores na semana passada, indígenas da Ponta do Abunã, pais de famílias e agricultores, empresários de União Bandeirante ocuparam a Câmara de Vereadores, cobrando praticamente uma só coisa, né? Lógico que tinha problema de estrada, essas coisas aí, que é mais fácil. Inclusive já mandaram as máquinas para algum lugar hoje, tá? Então tem gente dizendo aqui que você é o futuro prefeito de Porto Velho, tá? É o Geraldo Fonseca Soares. Boa tarde, ex-deputado Jesuíno, meu futuro prefeito, voto nele. Olha, rapaz, eu não vou nem perguntar se ele é candidato a prefeito. Mas e aí, Jesuíno, certamente que Jesuíno, a esposa dele é vereadora, a vereadora Ada Dantas, uma atuação muito forte também na Câmara de Vereadores, né, e que acompanhou toda essa ocupação. Teve vereador que se acovardou, não teve coragem de botar os pés durante essa semana na Câmara. Não teve coragem de botar os pés na Câmara de Vereadores, alguns vereadores da base aliada do prefeito. Mas como é que você viu todo esse movimento e da maneira que eles deixaram a Câmara de Vereadores, com essas propostas aí que fizeram para eles? Sobre o ato é legítimo, né? A gente tem que falar que é legítimo e deu um resultado para toda a sociedade analisar e ver realmente a coisa está fluindo em decorrência dessa movimentação, seja por parte dos indígenas e dos pais. Sim. Agora, quero dizer também, só rapidamente, eu não vou puxar a sardinha porque ela é minha esposa não, mas essa questão de transporte público, seja urbano, seja no caso da escolar, fluvial, foi denunciado para o Tribunal de Contas, foi denunciado. A vereadora Ada entrou com diversas reclamações e denúncias. Sim. Isso vem se arrastando, inclusive, no próprio judiciário. Estava recentemente ali na vara da infância, sendo... A segunda vara, né? Foi passado para o município, devolvido, aí foi tirado, aí ficou na situação e voltou. O problema, Caldeira, que a gente vê, são essas questões que estavam sendo resolvidas, que estavam sendo discutidas, não ser feita de forma rápida entre todos os... Exemplo, vamos sentar com a Câmara, o prefeito senta com a Câmara, com todos os legitimados, procuradoria, vamos resolver. Não, se arrasta vários anos, que são vários anos, não resolve, e quem está sendo prejudicado são as crianças, são os pais que ficam aí à mercê da sorte de quando irá retornar, e que realmente só vai retornar no ano de 2020. Olha o prejuízo dessas crianças. E vai se responsabilizar o gestor? Vai aplicar alguma sanção administrativa? Ele vai falar, não, isso a culpa é dos gestores passados. Meu amigo, quando você assume algo, exemplo, eu vou assumir o governo do estado de Rondônia. Se eu quero me candidatar, se eu quero colocar meu nome à disposição, eu tenho que saber dos ônus e dos bônus. Eu tenho que saber dos problemas e eu tenho que apresentar soluções. Não ficar empurrando com a barriga, acusando o gestor passado. Se assim fosse, era muito fácil. Não, a culpa não é minha, então é culpa sua também. É culpa de todos. Então foi isso que eu vi agora, essa solução que ficou meio assim, uma ata que foi feita, que eu vi, né, que foi assinado. Muito pobrezinha, por sinal. Não tem, alterou uma legislação que permite, salvo engano, vans, ônibus, de forma precária. Aumenta a idade dos ônibus para 20 anos. De forma precária, e aí vem as sucatas, já estão sucateados aí os transportes aí. Então é algo assim que preocupante. Aí vimos também essa autorização para compra aí de um empréstimo para endividar a Prefeitura de Porto Velho. 36 milhões para comprar os ônibus. Prefeito, olha o exemplo, eu vou dar um exemplo do prefeito passado que comprou aqueles maquinários
tudo sucateado. Da onde vai se tirar a mão de obra? Isso. Da onde vai se tirar essa questão da manutenção? Vão rodar quantos meses? 3 meses, 1 mês, daqui a pouco vai ter que dar manutenção. É troca de pneu, é manutenção de óleo e outras situações. Imagine ônibus novo rodando nessas estradas aí. Nessas linhas que são precárias. Meu amigo, tem que Rio fazer... Pardo, você conhece Rio Pardo? Poxa, Rio Pardo. Bora lá, o Rio. exemplo. Então, ali, ó. Ali é Rio Pardo, pra você ver. Aquilo é Rio Pardo, né? Então, é realmente... Eu também é o seguinte... A princípio, Jesus, eu falo o seguinte: é uma solução comprar os ônibus? Mas só que é uma solução para um pequeno prazo. Porque nós vamos ter, você colocou 3, 4, 5 meses, eu coloquei 1 ano. Para 1 ano a gente tem um cemitério de ônibus dentro da secretaria. Ah, sim, 1 ano. Tá, eu coloco 1 ano nós temos um cemitério. Por quê? Cara, a administração atual, ela não tem competência para licitar. Você sabe disso, não tem. Pô, a licitação do transporte coletivo está desde o início. A licitação aí do transporte escolar está desde o início. Eles não conseguem fechar uma licitação. Aí você imagina o seguinte: licitar a mão de obra desses ônibus, licitar manutenção desses ônibus, licitar óleo para esses ônibus. Enfim, é uma situação complicada, tá? É uma situação complicada, mas que, olha, sinceramente, pensando nas crianças, a gente prefere que eles realmente recomece a aula em 2020. Surgiu uma proposta estapafúrdia na Câmara de Vereadores, lá nesses dias agora. Não sei se você tomou conhecimento, mas houve uma proposta de se dar o ano de 2019 por perdido e começar do zero em 2020. Minha Nossa Senhora. Sério? Meu Deus. Sério como houve essa proposta? Dá como perdido as crianças... Vamos dar como perdido e começar tudo do zero. E o secretário Márcio Félix, que eu vou logo adiantar aqui, que está com os dias contados na Câmara de Vereadores, já sei até quem vai ser o substituto dele, Câmara mas vou contar lá na frente. Na prefeitura, né? Na prefeitura, sim, o secretário, ele está com os dias contados, eu acho que só o prefeito chegar de viagem ele está fora, tá? Ele vai ficar com raiva de mim, mas eu já estou contando. Só não digo quem é que vai assumir no lugar dele. Mas é alguém que está ali no meio, cercando o tempo todo, tá? Está cercando o tempo todo, tudo quanto é reunião está lá. E ó, puxando o tapete, igual como puxaram o tapete do governador aqui quando era secretário de Educação. Você não conhece essa história, né? Ele era secretário de Educação, puxaram o tapete dele para entrar. Isso aí. E estão fazendo a mesma coisa com o Márcio Félix. E assim, eu falo para eles, cara, que não vai adiantar fazer um negócio desse aí para daqui a 1 ano. Cara, eu tenho pena do próximo prefeito. Que pode ser o mesmo, né? Pode ser você também. Né? Eu tenho muito respeito a todas as pessoas. Eu sou filho dessa terra e eu não tenho pretensão nenhuma a questão da candidatura majoritária a prefeito. Mas, diga-se de passagem, se nós analisarmos o partido, todo mundo vê que só vem aquelas mesmas peças, eu não tenho medo de enfrentar essa prefeitura, porque precisa de pessoas que amem Porto Velho, precisa de pessoas que têm uma experiência, que eu tenho uma experiência na administração de uma associação, que teve uma passagem política, que ali que deixou resultados diretos, inclusive para o próprio prefeito, foram mais de R$1 milhão de emenda executada, ambulância, climatização de várias escolas municipais, o próprio barco que está sendo entregue daqui a uns dias, que ninguém fala meu nome, que eu estou sabendo, ninguém fala, que foi eu que também parte dessa emenda lá que vai reformar o barco Floriano Rivas, e aí segue lista de tantas situações. A gente tem condições e tem experiência para quem sabe assumir que eu falo é uma possibilidade de enfrentar aí a candidatura a majoritária, no caso para prefeito. Não tenho medo não. Agora, em se tratando dessa questão do transporte escolar, é muito além do que nós estamos pensando e que nós estamos vivenciando. Eu vejo que tem sim que puxar a rédea, chamar a responsabilidade para quem seja, instaurar os procedimentos, seja no âmbito da justiça, né, para apurar essas condutas e responsabilizar no final, e também que os pais acionem a prefeitura com ações de danos morais em favor dessas crianças, porque trocar também
o secretário, é a coisa mais viável pro prefeito. Vai falar que tô assumindo agora, era o outro, Sim, eu acabou, pelo matou amor a charada. de Deus, Matou a charada, entendeu? pronto, acabou, isso que vai acontecer, é muito mais viável. Isso ele já deve estar já pensando e orientado. Acabou. Troca o Márcio Félix, joga ele em outro lugar, coloca em outro lugar e a gente coloca um aqui pra Eita, pegar porrada. bom, Então é assim que funciona o sistema. Todo mundo tá assistindo. Quantos secretários já passaram por lá? 4 com esse. Então, um foi afastado em decorrência de uma investigação judicial, né? Uhum. Que, inclusive foi, eu não sei como é que está esse processo, mas, salvo engano, não foi encontrado nada a Nada, respeito nada, dele. nada, dele. nada, exatamente. Foi afastado, foi É, preso, exatamente. a vida dele foi devassada, infelizmente. Mas quantos demais foi por conta do transporte. É. Afasta e vai afastando. É. E não dá resultado nenhum. E no ano que vem, Caldeira, sabe quanto decisões serão entregues? Se for aprovado, fevereiro? Se não tiver uma embargo na licitação, se Sim, correto. aí correto. segue. Aí eu estou dizendo, se der tudo certinho e eles tiverem competência para comprar isso, eu acho que se já iniciaram o processo, aí até fevereiro entrega, eu acho. Né? o ônibus? Sim. Autorizado foi agora esse empréstimo. Olha, a administração pública não é como o nosso lá, não, nossa casa não. Isso vai percorrer, sabe, até. Eu não estou sendo aqui pessimista, não, mas pode se arrastar em não sei Mas nesse quantos caso não meses tem que aí. ser pessimista, infelizmente. 17 horas e 10 minutos, nós chegamos aqui ao final do nosso Direto da Redação de hoje. Esse papo muito, muito interessante aqui com o ex-deputado Jesuíno Boabate. Todo mundo que é deputado continua sendo deputado. Futuro prefeito de Porto Velho. Então, e convido vocês amanhã para aqui assistir o bate-papo meu com o deputado, o secretário da CEMUSB, o Erlen Preste, que vem aqui bater um papo com a gente, e a partir das 16 horas, tá? Então vamos encerrando aqui, agradecendo ao Jesuíno por esse bate-papo aqui, e já pedindo para o Jesuíno aqui marcar aqui com a nossa produção para trazer a vereadora Ada Dantas. Já sei que ele não manda em casa, quem manda é ela. Eita. Mas a gente conhece a onda como é. Tá assistindo, na né? minha casa quem manda é a minha mulher, tá? Na minha casa não tem frescura, quem manda é ela, todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem manda. E eu acho que na tua casa não é diferente. É nada. Então já marcar aqui com a nossa produção. Essa semana não vai dar para trazer a Ada, mas semana que vem a gente. Porque tá cheia realmente a agenda, né? Graças a Deus, né? Jesuíno, o que é que você achou do nosso estúdio novo aqui, da nossa Bem nova legal estrutura mesmo. legal? Estrutura bem. Fabiano Coutinho aí, É. Paulo Reis, o pessoal da equipe aí são bem competentes, né? São pessoas capacitadas e faz um diferencial aqui com o News Rondônia, né? O News Rondônia hoje é um dos sites também que mais cresce aqui no estado de Rondônia. Mas por último, o meu sonho, sabe qual era também, Caldeira, é poder enfrentar esse prefeito em um debate, porque eu queria usar a mesma palavra que ele usou com os candidatos da época. Até hoje eu guardo aquelas mensagens, é muita cara de pau e outras, né? Porque para a pessoa enfrentar uma possibilidade de uma reeleição, com tudo isso que está acontecendo, só porque está entregando asfalto esse que é casca de ovo, que a gente vai falar assim em muitos locais que estão... Isso não é o que falo não, pessoas estão reclamando. Está fazendo a entrega de título que já vem de muitos anos, e outras estão fazendo o seu dever, aí vem falar de tudo que aconteceu, colocar o seu nome à disposição. Eu, sinceramente, se eu fosse ele, eu ia administrar as empresas que ele tem. Mas ele na entrevista que ele me deu aqui, ele falou o seguinte, que no final da entrevista, né, eu perguntei isso para ele, e ele falou o seguinte, que o calcanhar de Aquiles, como eu comecei a entrevista com ele falando sobre isso, calcanhar de Aquiles realmente é o transporte coletivo, urbano e o transporte escolar rural. E ele, assim, foi uma coisa espontânea, né? É isso que se isso não se resolver, se ele não conseguir, ele não é candidato. Tá. E agora, se ele resolver só o transporte rural? Se ele resolver, ele é candidato. Ele é candidato? Não, ele pode até resolver pegando um ônibus velho, colocando e sucateando. Ele tem que resolver os problemas que existem nas UPAs, ele tem que resolver o problema das regularizações fundiárias que existem nos bairros, ele tem que resolver os problemas do saneamento básico que existem em vários locais, ele tem que resolver N coisas, e está em Porto Velho praticamente todos os dias, não está viajando como ele vive viajando, porque não é que eu falo, você mesmo já fez um apuratório que ele passa praticamente um mês inteiro longe de Porto Velho. Eu tinha uma contagem, eu estava acompanhando lá na época. Então, essa é uma situação... Se me perguntarem agora, não sei. Eu acho que a minha informante, no Instagram, eu acho que ela
Ela deve ter me bloqueado lá e aí agora não acompanha. Ah, mas também eu larguei de mão. 17 horas e 13 minutos, Jesuíno, obrigado. Obrigado. E ó, a casa é sua, né? Aí a hora que quiser voltar aqui, e já fala lá pra vereadora pra gente marcar aqui. Ela tá já vendo, já tá sendo então convidada. pronto, vereadora. Semana que vem a senhora está convidada a vir pra cá. Não vou convidar segunda e terça porque é de sessão na Câmara e a senhora tem que estar aí na Câmara, né? Na quarta-feira a gente faz uma agenda. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau e fiquem com Deus. Amanhã, 16 horas, eu e o Erlen Presta aqui. Tchau. Internet lenta, demora no carregamento de vídeos e filmes preferidos, impaciência na certa, jogos online que travam, a galera fica bugada. Chegou o plano perfeito para turbinar a sua internet. Turbo Brasil Digital, muito mais velocidade por menos que você imagina. Peça já e relaxe para curtir a vida. Brasil Digital, você mais conectado.